Um dia eu tive de confrontar a magia negra devoradora de almas. E isso fez com que eu caísse num sono profundo, deixando meus companheiros pra trás. E então 300 anos se passaram desde essa época. E mesmo com a paz se restaurando e com a vida tranquila, isso não passam só de ilusões. Mesmo agora, esse mundo parece afogado na escuridão. E a gente vê que parece uma criatura com cara de rato enorme, muito esquisita. Daí a gente volta um pouquinho no tempo. Parece que tem um garoto na biblioteca pegando alguns livros e de repente uma garota aparece. E o nosso prota começa a explicar pra gente. Quando eu fiz 13 anos, um herói veio me visitar na Torre Mágica. Os caras lá fora dizem que você é daquele tipo de gênio de 1 em 1 milhão. Mas será que é essa criança aqui mesmo que eu tô vendo? E ele pensa que era uma pessoa de cabelo muito branco como a neve e de olhos dourados. E a gente vê a cara do nosso prota que não parece tão muito feliz não. E ele é o grande mago Rin. E ele só ignora a heroína que entrou pela porta e começa a organizar os livros de novo. A heroína fica meio sem reação nesse começo. Ei, com licença, você tá me ouvindo? Eu não sou um gênio e nem uma criança. Meu nome é só Rin. E a heroína já fica toda empolgada. Então é realmente você que eu tô procurando. O mais jovem mago de 4 estrelas, Rin? Parece que eu vim pro lugar certo sim. Mas julgando pelo seu tamanho, eu acho que você ainda é uma criança sim. E se você fosse mesmo um mago super genial, por que parece que você ainda usa fraldas? Se você entrar no meu grupo, eu prometo que eu troco a sua fralda todo dia, hein? E o nosso prota não gosta nada disso e já invoca uma bola de fogo. Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? Calma, espera um minutinho, desculpa. Eu tava só brincando. Ai, e ela acaba esbarrando a cabeça em uma das estantes de livros. Ai, minha cabeça. E por algum motivo tinham vários livros equilibrados lá em cima que começam a tremer com essa porrada. Ai. E o nosso prota até desiste da bola de fogo, porque parece que os livros já deram conta do recado. Ai, finalmente você tá sorrindo, hein? E o nosso prota explica que foi nesse momento que ele se interessou por ela. E ela estende a mão pra ele. Ele fica meio receoso, mas ele finalmente aceita e aperta a mão dela. O meu nome é Lista Alter Shirpen, e eu sou uma guerreira da Igreja do Dragão Radiante. Ela me pediu pra entrar no grupo dela pra ajudar ela a derrotar o Abismo, algo que tava se aproximando da Antártica. E aceitar o pedido dela significava que eu me juntaria ao grupo do herói. E ela já havia recrutado 2 outros indivíduos muito bem conhecidos. O renomado arqueiro do Império Gunseon Kies e também a Pride, a sacerdotisa do Dragão Vermelho da República do Dragão. Eu não tô afim de morrer. E quem tá? E os outros são tão engraçadinhos assim que nem você? Bom, eles são tão loucos quanto eu sou. Mas tem algo muito mais interessante do que eles no grupo. E o que seria exatamente? O mundo todo. A palavra mundo, pra mim, tem um estranho sentimento associado. Alguém que teve que se resgatar do lixão pra somente se dedicar ao estudo da magia na Torre Mágica. Meu objetivo era me tornar o mais poderoso, o pináculo da comunidade mágica. Um mago reconhecido pelo Império todo como um 7 estrelas. Eles disseram que se eu chegasse às 7 estrelas, você poderia entender todas as verdades desse mundo. E eu quero chegar num nível onde ninguém nunca chegou antes. Vivendo aqui e gastando meu tempo de vida lendo alguns livros mágicos não parece uma má ideia. Mas pra eu conseguir uma magia realmente de 7 estrelas, eu preciso conhecer um mundo fora dessa torre mágica. Mas viajar sem rumo deve ser muito ruim. Então geralmente eu penso, será que eu realmente preciso disso? Mas então essa gentil heroína veio até mim, sugerindo que eu me juntasse a ela para salvar o mundo. Foi uma proposta bem repentina, mas é o suficiente para me introduzir no mundo lá fora. Eu não tenho um grande senso de justiça, um grande desejo de salvar o mundo. Eu só apertei a mão que foi estendida para mim. Nisso a gente já viu algumas cenas da jornada. O Kies aparentemente é um arqueiro, mas a mira dele fica muito ruim se ele não bebe nenhuma gotinha de álcool. E ele também é mudo. E a gente vê ele tomando uma lufada de fumaça na orelha. E a Pride, por algum motivo, mesmo sendo uma sacerdotisa, é uma fumante que parece mais uma chaminé. E eu sou a sacerdotisa do dragão de fogo. Eu também deveria respirar e cuspir fogo. Foi isso que ela disse. Logo depois de fumar e cuspir a fumaça na minha cara enquanto ri. De uma forma completamente lunática. E a nossa heroína só dá risada disso tudo. E esse riso dela já vira uma cara de desespero, porque tinha um ciclope enorme atrás deles. E o grupo todo nem tava preparado pra isso. Mas de qualquer maneira, esses dois são muito habilidosos ainda. E o Kies já acerta uma flechada no olho do ciclope, enquanto a Pride tá canalizando a magia dela. E a magia dela acaba com a raça do bicho. Minha nossa senhora. Ave Maria, doido! Dobra apelão! Nós éramos praticamente imbatíveis. Os monstros perversos que encontramos no nosso caminho eram criaturas do abismo que estavam invadindo lá do norte. Mas nenhum deles foi páreo pra nos derrotar. A Lista costumava fazer piadas sempre. E nisso a gente vê uma cena dela partindo a cabeça de um monstro ao meio e falando: você não deveria se apaixonar por mim, tá bom, Rin?
Mesmo sabendo que eu sou incrível, tá bom? Quando isso tudo acabar, Rin, você gostaria de fazer uma viagem comigo? Ai, o pobre Rin é tão inocente, eu tenho medo que ele cresça e seja enganado por uma mulher. Dito tudo isso, 5 anos se passaram. E a nossa jornada para acabar com o abismo estava perto do seu fim. Mas alguma coisa estranha aconteceu com o meu corpo. Foi o resultado de ficar exposto a ataques inimigos durante todos esses 5 anos. Na beira do nosso último combate contra o abismo, eu me encontrei morrendo, lentamente sendo consumido pelo veneno comedor de almas. Minha vida logo chegaria a seu fim. Rin, fica comigo, por favor. Pride, você precisa fazer alguma coisa. Eu não consigo quebrar essa maldição. Eu não consigo salvar ele. Oh não, o Rin não pode morrer. Eu não quero morrer. Eu sei, a gente vai achar um jeito. Mas aí ele pega na barriga dele. Mas não se preocupem, eu já fiz isso aqui. E ele mostra um selo na barriga dele. Isso era o Juyosog da Apple. E não, gente, não é inglês, isso aqui parece chinês ou alguma coisa assim, o nome disso aqui. Esse é o feitiço de imortalidade, no qual as escritas ficam bem no seu coração. É um feitiço que congela o corpo num estado adormecido, até que a cura esteja completa. Eu não sei quanto tempo vai demorar para eu renascer. A gente vê o corpo dele lentamente se congelando, mas essa é a única opção que me sobrou. E a Alista fica chocada com o que ela tá vendo. Daí ele puxa a roupa dela e fala: eu vou voltar. Você precisa vencer. E mesmo com lágrimas nos olhos, ela consegue sorrir. Eu prometo, Rin, a gente vai se encontrar de novo. Você promete que vai voltar, né? Então juntos, por todos nós, a gente vai ver esse mundo, certo? E ela tá chorando muito. Eu vou estar bem aqui do seu lado quando você acordar. E mesmo sendo congelado, o Rin consegue dar um sorriso também. Ok, isso é uma promessa. Minha consciência, a partir desse momento, foi afogada pela frieza da morte. Eu tinha um sentimento flutuante, um senso de vazio dentro de mim, mas minha alma estava persistente em ficar nesse mundo. Será que eu nunca conseguiria me tornar um mago de 7 estrelas? E eu nunca conseguiria alcançar a verdade sobre o mundo? Nisso a gente vê o grupo da Alista lutando, enquanto o nosso prota se afoga. E depois disso ter acontecido com o Rin, eles lutaram muito mais determinados do que antes. Aquela história de viajar sobre o mundo com todo mundo junto acaba aqui, bem em frente às grandes hordas do abismo. Tudo que tinha à minha frente era escuridão, 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 escuridão. De repente ele vai acordando lentamente com uma luz muito forte nos olhos dele. Rain, filho, você tá bem? Oi, mãe. Pera, eu tenho uma mãe? Mas eu sou órfão. Oi. E ele quase é cegado pela luz do sol. Ele olha pros lados. E onde eu tô? Por que você tá agindo assim, hein, filho? A gente tá na Praça dos Heróis, na frente do Palácio Papal. Aquela é a estátua que comemora o grupo da Alista. Daí o nosso prota ouve isso e ele se interessa. E quando ele olha, tem uma estátua do antigo grupo dele. E tem até os anos que cada um deles morreu. E ele fica mal, mas ao mesmo tempo ele fica confuso com isso. Mãe, que ano é agora? Por que você tá perguntando isso tão de repente? Mãe, eu só quero saber que ano a gente tá. Filho, a gente tá no ano 1418. E quando ele ouve isso, ele fica completamente em choque. Eu reencarnei? Ou as minhas memórias estão fundidas no corpo de outro alguém? Eu tô me sentindo estranho. O que tá acontecendo? Eu ainda consigo ouvir a risada da Alista, os soluços bêbados do Kias, e consigo até sentir o cheiro da fumaça da Pride. Todas essas memórias são de 300 anos atrás? Mas eu tenho uma pergunta muito importante. A gente venceu a batalha final? Não, é claro que a gente venceu. Isso é óbvio. Se a gente não tivesse vencido, eu não teria uma estátua nossa. E os céus não estariam tão pacíficos assim. Ai, filho, por que você tá falando coisas óbvias assim? Dizem que se você for no topo do Palácio Papal, o corpo do Rin ainda tá congelado lá. Eu esqueci desse detalhe. Então quer dizer que eu possuí o corpo de alguma outra pessoa. E também dizem que a Alista ficou do lado dele até o dia que ela morreu. É bem bonito, mas é triste também. E o nosso prota consegue dar um sorriso. Você tá rindo dessa história triste, filho? Não, é só que... E ele se lembra que a Alista ficou do lado dele. Eu só percebi que ela realmente cumpriu a sua promessa. Rain, filho? E ele vai se aproximando da estátua. Mas parece que alguém não conseguiu cumprir a sua promessa. Eu também não consegui manter ela. E ele derrama lágrimas agora. Eu não sei exatamente o que aqueles 3 falaram sobre mim, mas aparentemente eu fui uma figura histórica. E a gente vê ele lendo um livro pra saber mais sobre a própria vida dele depois da morte. O imperador pessoalmente fez um monumento em minha homenagem. E várias torres mágicas e famílias de magos me reverenciam como se eu fosse um santo. Mas a única coisa que aquela época deixou comigo foi a magia, mas também as memórias das incontáveis viagens que nós fizemos e o rosto dos meus companheiros que estão sempre radiantes nas minhas memórias. Então, o que será que eu faço agora? Por o mundo todo eles se tornaram lendas, não memórias. Lista uma vez disse: memórias só se tornam memórias quando a gente compartilha elas com alguém. Então, minhas memórias não se tornaram memórias ainda, até a gente se encontrar de novo no outro plano. Por enquanto eu vou ter que viver essas memórias sozinho, como ecos sem resposta. De repente a mãe dele apareceu com um chazinho pra ele. Bom, eles se foram, mas...
Eles me deixaram sozinho nesse mundo. O que será que eu faço agora? E ele fica observando um pouco a xícara dele e pensa na lista. Certo, eu sei o que fazer. Eu ainda tenho um objetivo nesse mundo. O Império Sacro dividiu os magos em 7 classes. Uma estrela é o mago comum, Bandoran. A segunda estrela é o mago intermediário, Sem Limites. O terceiro é o mago sênior, Atlas. A quarta é o mago avançado, GLaDOS. A quinta é o grande mago, Akizad. A sexta é a Tormenta. E a sétima é Shinseiji. O rank mais alto que eu consegui foi as 5 estrelas. Em toda a história, somente 2 pessoas conseguiram chegar nas 6 estrelas ou mais. E eles são conhecidos como os Sábios. Pode-se dizer que eles alcançaram a grande verdade desse mundo. Se eu não tivesse ido nessa jornada com a lista, talvez eu tivesse me tornado um 6 estrelas antes da minha morte. Mas eu me arrependeria muito. Se eu pudesse voltar no tempo, eu ainda iria naquela jornada de novo e de novo. Mas agora, a lista se foi. E eu espero que esse mundo esteja cheio das gargalhadas como a dela. Será que esse mundo que a gente lutou desesperadamente pra proteger é realmente como a gente imaginou? Dizem que quem alcança o pináculo da magia consegue saber a grande verdade sobre esse mundo, consegue ver a verdadeira natureza dele. Então, nessa vida, eu vou me tornar um mago de 7 estrelas. E eu vou me esforçar pra tirar esse sofrimento e esse vazio do meu peito. Rim, olha essas flores! A lista. Eu tô achando que esse jardim de flores aqui é muito romântico pra uma criança como o Rim, não? Isso não é um pouco esquisito, não? A Pride. O Kais não fala, né? Porque ele é mudo. Eu prefiro ler outro livro de magia do que perder meu tempo com isso, tá legal? O que tem de tão legal num campo de flores? Eu tava sempre resmungando por aí. O pessoal do grupo era muito alegre e bem otimista. E a jornada com vocês foi extremamente agradável. Lista, Pride, Kais, é hora de dizer adeus. A morte pode ficar no passado. Os vivos precisam seguir o fluxo do tempo. E precisam se mover em direção ao futuro. É aqui que minha segunda vida começa. E a cena muda pra outra das aventuras deles. Família? Família. Você já desejou ter uma família, Rim? Nope. Como eu poderia? Eu nem sei como minha mãe se parece. Eu cresci nas favelas do norte. Se o diretor Osírios da Academia de Magia não tivesse visto meu talento mágico, eu provavelmente viveria como um órfão pra sempre e morreria nas ruas. Não, Lista, eu nem sei o que família significa. Eu realmente não me importo. Isso aí é tão triste. E, honestamente, se eu tivesse família, eu nem saberia como lidar com ela. É por isso que eu não preciso de uma família. Não pensa demais nisso, Rim. Só demonstre o amor que você tem. Eu sei que você tem coração mole. Eu sei que você vai se dar bem. Jovem Mestre Rain, bom dia. Agora que você está acordado, eu vou preparar o seu café da manhã. Se alonga. E ele para pra se olhar no espelho. Mais ou menos 20 dias atrás, eu recuperei as memórias da minha vida antiga. Eu renasci num corpo de um garoto de 9 anos que é um jovem mestre. Esse garoto, chamado Rain, é o filho mais velho da família Ludwig, uma das 5 melhores famílias mágicas do Império. Eu era órfão na minha vida passada, mas agora eu tenho uma família. E pra me acostumar nessa nova vida, eu preciso me esforçar muito. Bom dia, jovem mestre Rain. Rain, você acordou bem na hora. Você falou pro seu pai que o café da manhã tá pronto? Ele vai ficar contente em te ver. Sim, eu vou lá, mamãe. Daí ele vai até o escritório do pai dele, que parece estar concentrado em alguma coisa. Rain, você não dormiu bem? Sua cara não parece muito boa. E esse é o Kevin Ludwig. Parece que você ainda tá sentindo um pouco da fatiga da viagem. Pai, o café tá pronto. Elas pediram pra te chamar. E meu filho veio me chamar pessoalmente. Muito obrigado, mas pode ir comendo na frente. Você não vai comer, pai? Isso tem relação com magia? A apresentação é na semana que vem, então eu preciso ter pressa aqui. E comer me deixa meio nervoso. Então vou tentar focar aqui, porque de manhã minha mente tá bem limpa. E o nosso prota vê o pergaminho que ele tá estudando. É nisso aí que ele tá preso? Você precisa de ajuda, pai? Como assim ajuda? Você vai falar algumas palavras motivadoras? Não, eu tava pensando em te ajudar a solucionar o círculo mágico mesmo. Eu aprecio, filho, mas eu acho que sua mãe vai acabar com a minha raça se você perder o café da manhã. Vai, Rain, vai comer seu café. Mas ele começa a escrever alguma coisa num pergaminho mesmo assim. Magia é sobre pegar os princípios da natureza e converter todos em fórmulas matemáticas. E assim a gente consegue trabalhar com os mesmos atributos de forma diferente. Essa runa aqui não só é complicada, mas ela também conflita com essa outra runa aqui. Por isso é melhor colocar essa. Então se você usar a fórmula do Império 41-2, você consegue a resposta assim. Esse é o jeito de fazer? Até os alunos das academias do Império não conseguiram solucionar isso. Isso é um feitiço muito poderoso e que foi ativado 200 anos atrás. Filho, como você fez isso? Se a gente conseguir restaurar essa magia, a gente pode salvar diversas pessoas, principalmente de enchentes ou deslizamentos. Quando que o Rain foi do básico da magia pra esse nível? Baseado no conhecimento dele sobre magia,
Rain era uma criança perfeitamente normal, mas considerando a linhagem que ele tem, isso implicava que ele não tinha um talento natural para magia. E aí, pai, você pode se juntar ao café da manhã agora? E ele dá só um sorrisinho. Claro, meu filho, podemos comer juntos. Nisso a gente muda de cena e nosso prota tá refletindo de novo. A família do Rain é pequena. Ele só tem os 2 pais e uma irmãzinha de 6 anos de idade. Inclusive, ela que tá me observando ali bem agora. E o nome dela é Seri. Ela tem o cabelo preto que brilha como seda e tem os olhos vermelhos. Uma garota bonita que reflete muito bem os traços da família Ludwig. Assim como o Rain. Ele olha pra ela e quando ela percebe que ele viu ela sai correndo. Isso não me deixa surpreso. Nessas memórias que eu tenho, o Rain nunca foi gentil com a Seri. Ele não era cruel nem nada do tipo, ele só era indiferente. Mas não só com ela, ele era indiferente com tudo nesse mundo. E ele continua lendo o livro dele. Mas enquanto isso, ele se lembra da lista. Você deveria mostrar um pouco mais de afeição, Rin. Você não pode ficar correndo dos seus sentimentos pra sempre. Você sabe que não tem ninguém no mundo que não tá ocupado com alguma coisa, né? Você tem o coração mole, eu acredito em você, Rin. E ele se estressa. Ai, vem aqui, Seri. Eu vou te ensinar um pouco de magia. Ela entra meio envergonhadinha na sala, ou você só quer brincar? Mas ela sai correndo de novo. Ai, crianças são tão difíceis de entender. Mas de repente ela volta, ela tá com um livro na mão. Fórmulas básicas da magia santa. Olha só, você tem 6 anos e já tá lendo isso. Daí eles se encaram por um momento e ele lembra de novo da lista. Eles estavam no meio de um combate contra um monte de inseto e a lista simplesmente parou pra ver uma flor. Rin, você sabe o significado dessa flor aqui? Rin, eu vou te contar a história sobre aquele penhasco ali. E a Pride tava atacando Kias lá de cima. A lista sempre reclamou que eu tratava ela como uma criança, mas... honestamente, eu amava esses momentos. Onde você ficou presa nesse livro? Aqui e aqui. Você não entende nada, né? É isso mesmo. Tá bom, eu vou te explicar. Você já brincou de bloquinhos? Sim, já. Casa de palha, casa de tijolo. Dependendo da estrutura, tem materiais diferentes, certo? Na magia, o círculo mágico é a mesma coisa. O formato do círculo mágico é o que determina o elemento da magia. O triângulo é elemento de fogo. Em formato de leque, é vento. Esse aqui é o círculo mágico de vento. Oh, vento! A próxima parte são as runas. As runas determinam o efeito da magia. Runas são palavras que dão poder às magias. Por exemplo, o símbolo de cegar, mais o símbolo de restringir, faz o feitiço de dispersar. E se você colocar essa runa num círculo mágico triangular, vai ser uma magia de selamento de fogo. Mas para colocar em prática isso, a gente precisa de fórmulas matemáticas. Matemática? Não, matemática. O que é matemática? E o prota percebe que ele vai ter que explicar o que é matemática pra ela. E ela também não tá entendendo nada. A gente vai precisar de equações quadráticas. Quer dizer, deixa pra lá. Vamos começar disso aqui, vai. Adição e subtração. Olha só, parece que o jovem mestre mudou completamente. É, geralmente ele não ligava quando a irmã dele tava chorando. Até os olhos dele mudaram desde que ele foi na Praça dos Heróis. Oh, meu Deus. Querido, eu queria capturar esse momento numa pintura. É, eu também, mas até o pintor chegar, eles já acordaram. De qualquer maneira, a série é muito tímida, então não ia funcionar. Ah, ele tava ensinando magia pra série. Ele tá sendo uma pessoa completamente diferente desde que voltou da praça. Até o jeito de falar dele se tornou mais maduro. Você não acha que ele tá possuído pelo abismo, acha? Não, eu acho que não. Eu acho que isso é de pai para filho. Eu já tive uma experiência parecida com isso. Eu vi o corpo congelado de Rin quando eu era um estudante. Na época eu tava bem orgulhoso de ter me tornado um mago de 3 estrelas. Mas o Rin conseguiu ser alguém de 5 estrelas de uma era tão turbulenta como a dele. Vivendo nessa era pacífica que os heróis criaram. Eu me tornei muito complacente. Aquilo abriu meus olhos, sabe? Talvez tenha sido assim também pra ele. O corpo de Rin realmente ainda tá congelado? Sim, é claro. E a magia de congelamento dele é tão perfeita que ele permanece o mesmo, como se tivesse 18 anos ainda. Ah, é? Me conta mais sobre isso. Olha, eu queria muito, mas eu não posso falar mais do que isso. Mas, parando pra pensar, aparentemente tem uma magia deixada por Lista lá no corpo dele. Dizem que somente a Lista e o Rin conseguem acordar aquela magia. Eu acho que é uma carta, se eu não me engano. Eu vou deixar uma carta pra você, pra quando você retornar. E querida, eu tenho algo pra te falar. Parece que o Rain é realmente um gênio. E não só um gênio comum. Eu acho que ele consegue chegar ao nível de algum sábio. Ele resolveu um círculo mágico essa manhã. Um problema é que eu fiquei parado durante 1 ano. É mesmo? Por isso que você pôde tomar café com a gente hoje? É, exatamente. Eu acho que pode ser um pouco cedo, mas eu acho que eu vou começar a ensinar pra ele o segredo mágico da nossa família. Ele é realmente talentoso e talvez ele possa se tornar o próximo mago ladrão. Aquele que consegue ler e roubar qualquer magia. É o famoso mago carioca, né? O poder que só corre no sangue dos Ludwig. A restrição da linha de sangue mágica. Mas eu não sei muito bem como eu vou ensinar ele. É tão difícil assim? É, bastante. Ai, querido, mas isso não é algo que você pode pegar leve. Qual que é o seu plano? Eu já tenho algo em mente. Na próxima cena, o nosso prata tá aproveitando esse céuzão lindo. Debaixo do céu azul,
e com um deslumbrante horizonte até onde meu olhar alcança. Isso é Siastólica. Essa região, especificamente, é conhecida por suas tulipas, e 1/3 dessas terras aqui pertencem à família Ludwig. Hoje o clima tá absolutamente perfeito. Pra eu chegar longe eu preciso de metas, especialmente se eu quiser achar a verdade. Pra chegar no nível de um 7 estrelas tem um longo caminho pela frente. Não importa o quão jovem você não pode perder tempo. Eu acho que eu vou começar invocando um guia. Irmão, o que você tá fazendo? Eu tô cheio de tédio. Eu tava pensando em invocar um guia mágico. Guia? Será que eu faço um pra você também, Sari? Yay! Ela fica tão feliz que ela sai dançando, pulando, rodopiando. Ela tá muito animada com isso, né? De qualquer maneira, ela tem 6 anos e ela não fala fluentemente ainda. Tem alguma coisa de errado? A estrutura desse círculo mágico aqui tem várias camadas. E as runas são pilar, ficar, ponto, escada. Isso aqui é uma magia de alto nível que envolve 4 elementos diferentes. Então você precisa de pelo menos 4 estrelas pra fazer isso aqui. Nesse país aqui, provavelmente só 10 magos conseguem fazer isso daqui. E a gente vê que magia começa a sair da ponta do lápis dele. E um grande pilar de luz aparece na frente deles. Mas o nosso prota sente uma dor muito forte e começa a sair sangue do nariz dele. Ele cambaleia um pouco pra trás e aperta o peito. Ai, será que 4 estrelas ainda é muito pra mim? Ainda bem que eu só tentei fazer esse feitiço. Se fosse um feitiço de combate, eu provavelmente teria morrido. Ai, meu corpo tá terrível. Ai, por favor, venha, guia. E uma pequena borboleta feita de mana aparece, e ela pousa bem no dedinho da Sari. Esse guia quantifica as habilidades do usuário e consegue detectar potencial poder mágico. E ele começa a explicar pra Sari isso. É isso que o guia faz. Ele fala o que você precisa aprender e como você precisa treinar. A runa do pilar é o que revela a capacidade básica da sua magia, enquanto a runa de ficar mostra sua proeficiência usando magia. Em resumo, são as melhores runas para aprendizado. Parece simples, mas ainda é um feitiço de 4 estrelas. E você, gostou, irmãzinha? Gostei sim. Ok, de volta aos meus estudos. Mas ele dá uma cambaleada, fica meio tonto. Eu acho que eu deveria recuperar um pouco da minha mana. Daí depois eu chamo o próximo guia. Daí esse guia quantifica a condição física dele. E atualmente ele tem 3024 de mana. Isso é pior do que um mago iniciante. E quanto ao meu vigor e a minha aritmética mágica? E o guia mostra pra ele que ele tem 77 de aritmética mágica e 64 de vigor. Eu tenho um longo caminho. E o guia é como se fosse um sistema pra ele, que detecta o manual de uma magia restrita à linha sanguínea dele. E atualmente ele pode adquirir as habilidades Indagação do Sino e Sidos do Sino. Eu não sei o que Sidos significa. Uma magia que somente a minha linhagem sanguínea tem. Parece que esse corpo aqui não é completamente inútil. Isso me lembra de um feiticeiro jovem que uma vez veio falar comigo enquanto eu viajava com a lista. Ele queria se provar o melhor mago de todo o Império, e falou que deveria entrar no grupo do herói ao invés de mim. Mas as habilidades dele não tinham nada de especial. Daí ele usa um feitiço para queimar o garoto. Definitivamente ele não era nada impressionante, mas os olhos dele me deram um pouquinho de trabalho. E ele usou o feitiço do nosso prota contra ele mesmo, só que ele conseguiu defender com um escudo de água. Aqueles olhos conseguiam copiar todos os feitiços que eu jogava contra ele. Até o grupo ficou impressionado com esse confronto, e ele conseguia contra-atacar instantaneamente qualquer dos meus feitiços. E aparentemente, gente, o nome da habilidade é Sinocídio. Sídio de matar mesmo, Sinocídio. Mas isso não faz sentido, esse ser o poder da família Ludwig. Uma magia chamada Sinocídio. Só pelo fluxo de mana você já consegue saber qual magia seu oponente vai usar. E quando as magias têm o mesmo nível, aquele que consegue contra-atacar da melhor maneira vence. E também temos a Indagação do Sino. Aqueles olhos lendários que somente 3 pessoas em toda a história do Império conseguiram abrir. Aparentemente, o Belcídio faz você ver pelas habilidades do inimigo, e a Indagação do Sino faz você roubá-las. E talvez esse seja o motivo pelo qual a família Ludwig é chamada de os Magos Ladrões, por causa desse olho. Parece que eu achei meu objetivo da infância, não é? Já que eu não posso me tornar um grande mago sem poder e sem vigor, muda de cena, ele já estava na biblioteca pesquisando mais sobre essa habilidade, né? E o pai dele aparece para falar justamente sobre isso. Rain, você parece estar mais interessado na habilidade da nossa família, não é? Ele tá me observando? Como ele sabe? Eu pensei que poderia ser um pouco cedo demais. Mas você está de fato interessado? Sim, eu estou, pai. Então, a partir de hoje, eu vou ser seu tutor. Mas enquanto eu vou fazer a conferência na cidade, a Ellen vai ser sua tutora. Mas quando eu voltar da conferência, eu mesmo pessoalmente vou te ensinar, meu filho. Ellen? É a sua tia que ensina os estudantes lá de Delaiten. Ela tem uma boa personalidade e um excelente talento pra magia. E acima de tudo, ela é o tipo de pessoa que ama seu sobrinho acima de qualquer coisa nesse mundo. E quando ele vê quem é essa pessoa, ele fica chocado. Porque é uma pessoa extremamente jovem, parece uma adolescente. Ela vai chegando pertinho dele como se fosse um cachorro farejando assim. Isso é inacreditável. Eu, a grande gênia e professora Ellen
Ludwig, realmente eu vou ter que começar a dar aulas para esse pirralhinho aqui que nem é fofo? Daí ela bota a mão na cabeça dele, que ainda tá com os olhos arregalados. Você tá preparado? Você sabe quem eu sou? Você é a tia Ellen. A partir de agora eu sou sua professora Ellen Ludwig, a grande gênia. E eu não suporto idiotas que não entendem da primeira vez que eu digo. Nunca me pergunte algo que eu já expliquei, ok? E assim começou o treinamento do nosso protagonista para descobrir a habilidade secreta da sua linhagem. Primeiro eu vou demonstrar, preste bastante atenção. Daí os olhos dela começam a brilhar muito, como se fossem estrelas. Esse sentimento é exatamente o mesmo sentimento daqueles outros olhos. Essa habilidade é o sinocídio. E ele fica impressionado e a outra fica toda se achando. Bem legal, não é? Pra fazer isso, você precisa usar 3 feitiços ao mesmo tempo. 3 feitiços. Um novato como você nem sonha em fazer isso. Eu consigo fazer. Ai, que convencido. Aparentemente ela ficou satisfeita com a minha reação. Então ela me jogou um monte de fórmulas. Isso aqui tem mais conteúdo teórico do que eu pensei. E ele pensa que se o fundador da família Ludwig não tivesse restringido só a família dele, provavelmente o Rin também poderia ter usado. Muito trabalho pra você, não é? Você acha que não faz sentido, né? Não, na verdade não. Só preciso de um tempinho pra ler aqui. Você está tão perdido, eu sei. Eu vou te ensinar especialmente a... Peraí, quê? Obrigado pela orientação, eu assumo daqui. E ela fica lá igual um 2 de pau sem ter reação nenhuma. Espera um minuto, o que você acabou de falar? Que você não precisa da minha orientação? Não seja pretencioso. Mas o prota nem liga, ele nem vira, ele só tá lendo. E isso incomoda muito a Ellen. Tá bom, vamos fazer do seu jeito então. Não venha depois chorando por ajuda, porque eu não vou te ajudar. Mas ela vai ajudar sim, porque ela acabou de sentar na mesa com ele. E quando ele sequer para pra raciocinar em uma das fórmulas, a Ellen já pega o papel e mostra a fórmula certa pra ele. E ela continua fazendo várias outras fórmulas no papel dela. E depois que ela mostra mais essa, ela cobre a cara com o livro. Daí quando ele para pra analisar a outra fórmula, ela nem espera ele pensar e já joga outro papel com a fórmula escrita. O prota fica muito confuso com isso, porque toda vez ela cobre a cara com o livro. O que é isso? A educação moderna é assim ou ela que tá me testando, hein? Hora do descanso, tá? E quando ela vai saindo da sala, alguém chama o Rain. Oi mãe. A tia Ellen tá um pouco estranha hoje, né? Eu acho que sim, um pouquinho. Isso é porque ela não é muito honesta acerca dos seus sentimentos, sabe? Na verdade, ela tá muito ansiosa pra te ensinar tudo que ela tem. Então, mesmo que você já saiba, faça várias perguntas pra ela. Quando ela costumava ficar com a gente, ela era bem assim mesmo. Você nem consegue imaginar o quão adorável ela era. E o prota pensa, talvez o significado de adorável tenha mudado bastante nesses últimos 300 anos, hein? Cavalo! Daí eles voltam a estudar, e o prota meio que encara a Ellen, e ela finge que não tá ligando, mas quando percebe que ele tá encarando ela, ela vira o rosto e se esconde de novo atrás do livro. Mas na verdade ela tá bem preocupada com o aprendizado dele. Isso aqui é muito incômodo. Ela consegue me perturbar ainda mais que minha irmã, que tem 6 anos de idade. Tia, eu não consegui entender essa parte, você pode me explicar? Ela finge que não foi nada demais de início, mas depois ela se empolga. Então é isso, não é? Você não sabe nem mesmo isso? Ai meu Deus, nossa família vai pro buraco. Vamos ver exatamente no que você tem dificuldade, garoto. Aqui, bem aqui. É dessa maneira que você vai solucionar. Se você fizer desse jeito, vai funcionar. Sim, claro. Se você decorar essa fórmula, você consegue resolver vários problemas muito mais rapidamente. Você não sabe nem disso? Me desculpe. Você não sabe de nada, garoto. O que você fez nesses últimos 9 anos, hein? Você tá certa, tia. Ele tá só concordando pra dar bola, pra dar corda pra ela ficar feliz. Então, o que eu faço aqui, tia? Nossa, ela começa a falar muito, mas ela fala muito. Inacreditável. Como essa criança não sabe disso? Essa criança não sabe disso, nem disso. E a partir desse dia, nosso prota pensa. As lições da tia Ellen sempre foram assim. E ela consegue aguentar o tranco bem. Graças a ela, eu consegui acelerar muito a minha teórica e minha prática. E no 10º dia, sob a orientação da Ellen, eu senti uma dor nas minhas retinas. Dor nos olhos? Não. Eu sinto como se minha cabeça fosse explodir. E com uma sensação de sangue pulsando na minha cabeça, o mundo começou a se tornar completamente vermelho. E alguns sinais começaram a aparecer na minha visão. O que é isso? Por que tudo tá virando números? Toda a informação estava sendo passada pro meu cérebro em fórmulas matemáticas. Será que essa é a sensação de ser o criador do universo? Como a magia se parece dessa maneira? E a magia dele também tem vários números nela. É isso, eu consigo ver. Toda a minha magia está sendo interpretada em números na minha visão. Isso não é realmente incrível? Daí ele se vira pra ver que a Ellen tá atrás dele. E ela fala, você conseguiu em só 10 dias? E a Ellen pensa que mesmo recebendo educação especial,
Ela teve que levar 7 anos pra conseguir o sinocídio. E eles me disseram que a indagação levaria mais 70 anos pra dominar. Mas esse moleque conseguiu em 10 dias? Usar essa habilidade não é como fazer diversos cálculos e operações na própria cabeça? Talvez ele seja comparado até com o próprio Rin, que é chamado de o deus da magia multivariante. Talvez ele seja... E o nosso prota tá lá, cheio de dor de cabeça, com dor no zóio, e ninguém tá ligando pra ele, coitado. Eu mal consigo acreditar que o meu filho conseguiu o sinocídio em 10 dias. Se ele fizer bem, graças ao Rain, talvez a família Ludwig se torne a grande família mágica. Ele é realmente impressionante. Alguém bate na porta enquanto eles estão conversando. Como um pai, não tem nada mais que eu preciso ensinar ao meu filho. Yuda? Sim, senhor, me dê suas ordens. Por favor, mande uma carta ao meu pai. Você está falando do antigo chefe da família? Sim. Algum problema? Não foi isso que eu quis dizer, senhor. Eu quero pedir ao meu pai que lhe oriente seu próprio neto, pois ele possui um talento natural exímio. E eu peço encarecidamente pelos seus ensinamentos. Por favor, mande essa carta com o máximo de respeito possível. Parece que o senhor realmente não está poupando esforços pelo jovem mestre, não é? Vou prosseguir com a ordem, vossa graça. A primavera acabou e chegou o verão. Parece que esse verão vai durar por um ano inteiro. Uma grande nuvem negra cobriu todo o continente, derramando uma chuva forte durante o dia inteiro. É verão. Nesse verão eu vou estar incrivelmente ocupado. Durante o dia eu vou aprender magia com a Ellen. Vou ensinar magia básica pra série sempre que eu tiver tempo. E à noite eu vou focar em treinar minhas habilidades físicas e mágicas. O desenvolvimento mágico moderno é realmente formidável. Ainda mais com a orientação de Ellen e os livros que eu tô lendo. Para humanos de 300 anos atrás como eu, isso aqui é um choque de cultura completo. Transformar uma fórmula tão complexa em algo tão simples assim. Não só o tempo de usar a habilidade é reduzido, mas também a potência dela aumenta muito. Incrivelmente, meu poder mágico hoje é mais forte do que da minha antiga vida. Nesse estado que eu tô, eu poderia até vencer um mago de 4º ranking. E minha magia também cresce com o tempo. Mas no meu estado atual é impossível me tornar um mago 7 estrelas dessa era. Eu preciso ficar mais forte. E além de poder, eu preciso de conhecimento. E mudando de cena, ele já tá à mesa comendo com a família dele. Pai, eu quero te pedir um favor. Por favor, me mande para o mundo mágico. Devem ser cerca de 3 anos para me graduar. Mundo mágico? Você quer ir pra lá? Sim, eu quero. Eu vou para o mundo mágico Rosa Dourada para estudar. É onde a Universidade Delaiten fica. A melhor universidade mágica do Império. Pai, você vai me mandar pra lá, não é? Falha não, pai, não pode ir. Isso não é possível agora, meu filho. Considerando sua idade, você só tem 10 anos. É muito cedo pra você sair de casa ainda. E geralmente os magos entram lá naquela academia dela e tem com 6 anos de idade. Mesmo se você for lá, já é tarde demais pra se matricular. E de qualquer maneira, você tem assuntos mais importantes no momento. Daí ele puxa uma carta. Meu pai, ou melhor, seu avô, mandou uma carta. E nisso a Ellen até engasga com a carne. O quê? O vovô? Pro meu irmão? Limpe sua boca antes de falar, por favor. Meu avô? Quem seria esse? Não, pera aí. Na nossa família Ludwig, ele também é um dos fundadores da habilidade que você usa. E o prota pensa, assim como eu previ, ele é o criador do sinocídio. O seu avô vai te treinar na indagação pessoalmente. É sério? Então é por isso que você não pode ir para a academia agora. Você precisa ver o seu avô primeiro. Daí muda de cena, ele já tá numa carruagem e ele tá chegando numa cidade enorme. E ele já tava chegando aonde o avô dele mora. E lá tava o velhinho, observando a janela pra fazer fofoca, provavelmente. E a gente repara que ele também tem os olhos vermelhos. E de repente ele usa um feitiço. E ele usa no chão da sala. E o nosso prota sente uma aura muito pesada vindo dele. O que é isso? O que tá acontecendo? E o velho é brabo, tá usando um monte de feitiço de uma vez. E o nosso prota fica desesperado, ele não sabe o que tá acontecendo. Ele não sabe o que esse velho caduco pode fazer, né? Calma, vamos pensar antes de fazer qualquer coisa. E lá vem o confronto. Mas vocês sempre ficam bravos comigo porque eu sempre acabo na melhor parte, mas fazer o que, né? Eu espero que vocês estejam aqui para ver a parte 2. Deixem um like que é muito importante de verdade, se inscreva no canal. E dessa vez, quem vai receber o coraçãozinho vai ser quem vai responder a minha pergunta. Com quantos anos o Rin original foi recrutado pela lista? E até a próxima, falou!